Boa tarde, estamos aqui com a doutora Silvia Rosa, que teve o prazer de nos receber no seu consultório para responder a algumas perguntas sobre os antidepressivos. Queríamos começar por perguntar quais são os tratamentos mais comuns para a depressão? Então, a depressão é uma doença mental que pode ser tratada tanto na vertente química, não é? com neuroquímicos, os antidepressivos, os antipsicóticos, os antidepressivos atípicos, outras coisas, mas que também pode ter uma vertente de tratamento da parte da psicologia, está bem? Portanto, há sempre esses dois componentes e que às vezes se utilizam em conjunto. E em geral, quando é preciso estas duas terapêuticas em conjunção, é porque a depressão é um bocadinho mais grave, está bem? Portanto, são estas duas grandes vertentes de tratamento. Ok, muito obrigado. Também gostaríamos de perguntar como é que funciona a terapia cognitiva comportamental? Pronto, essa terapia é uma terapêutica da parte da psicologia, que era a segunda que eu estava a falar, não é? E esta terapêutica tem, primeiro, põe as pessoas a pensar porque é que reagem a determinadas coisas da forma como reagem, e depois põe as pessoas a pensar como reagir de forma diferente, porque muitas vezes o sofrimento por causa de uma determinada situação advém da forma como nós reagimos à situação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que sai um bocadinho fora da parte da depressão, mas que dá para perceber, que é um doente que recebe um diagnóstico que não percebe porque é que o tem, dificilmente vai abraçar esse diagnóstico e fazer os tratamentos para esse diagnóstico, não é? Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que tenha um sofrimento mental ou psicológico porque se relaciona sempre da mesma maneira com algumas pessoas, ou tem, sei lá, uma relação amorosa que é sempre tóxica, por exemplo, porquê é que acontece? E essa terapêutica cognitiva comportamental vai tentar que a pessoa se aperceba porque é que escolhe sempre os mesmos parceiros, ou os mesmos tipos de parceiros, não é? E vai tentar que a pessoa depois faça uma distinção de comportamento, ou faça uma correção no seu comportamento para que, quando vai reagir ou quando vai pensar sobre as coisas, ela consiga fazer de outra maneira, está bem? E não sofra tanto com isso. Só que isso dá muito trabalho. Aos psicólogos, sobretudo, não é? Pois é, deve ser difícil. Nós também queremos perguntar quais são os tipos de medicamentos de antidepressivos é que estão disponíveis? São muitos, na verdade são muitos, e são muito variados. Existem umas classes mais antigas que hoje quase não se utilizam, que são os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO, oxidase, mas que hoje em dia quase não se utilizam porque têm muitos efeitos adversos, está bem? E depois existem os de segunda geração, que dentro destes há vários grupos, e que se utilizam, que têm mais um perfil ou mais excitatório, ou mais sedativo, para aquelas pessoas que não dormem, por exemplo. E, portanto, há vários grupos e as pessoas depois, dependendo dos seus sintomas, são medicadas de acordo com essas categorias de antidepressivos. Depois também temos que escolher o antidepressivo de acordo com o histórico da pessoa. Por exemplo, se a pessoa já tomou um antidepressivo anteriormente e que não se deu bem, é muito pouco provável que ela se dê bem agora com o mesmo antidepressivo. Portanto, temos que trocar. E muitas vezes as pessoas também se queixam de alguns efeitos adversos, que são efeitos adversos que são típicos da classe dos antidepressivos, daquela classe. Então, a nossa função é dar outra classe, para ver se a pessoa não tem tantos efeitos. Está bem? Portanto, mas há muitos. Não é só um. As pessoas às vezes pensam que a gente vai dar um antidepressivo que vai engordar e que vai sedar e que vai dar dependência, e muitas vezes nós temos outras classes que já não dão essa dependência nem dão esses efeitos adversos. Okay. Nós também temos aqui uma pergunta que tem preocupado várias das pessoas que têm depressão e que usam estes antidepressivos, e que é: quais são os efeitos colaterais habituais dos antidepressivos? Os efeitos colaterais, que são chamados efeitos adversos, variam muito segundo a classe do antidepressivo, está bem? Portanto, mas os mais frequentes e daquelas classes mais utilizadas são efeitos adversos que afetam outras partes do corpo e não só a parte mental, está bem?
Portanto, podem ser efeitos adversos como, por exemplo, tremores, as pessoas podem sentir uma desregulação intestinal, nos primeiros tempos sobretudo nos primeiros tempos em que tomam, podem se sentir um bocadinho mais nervosas. Há alguns antidepressivos que até podem dar alguma tendência um bocadinho de terem um bocadinho mais impulso, mais impulsivas, e por isso é que há classes de antidepressivos que podem dar um efeito um bocadinho perigoso, que é uma tendência ao aumento suicidário no início, está bem? E por isso é que nesses casos as pessoas têm que ser bem acompanhadas pelo seu médico assistente para que não tenham essa possibilidade e para que, se isso vier a acontecer, o método seja descontinuado, está bem? Mas pronto, basicamente são estas. Nestes antidepressivos mais excitatórios. Depois há outros mais inibitórios que provocam mais sonolência, provocam algum aumento de peso, mais apetite. Portanto, há várias, mas depende muito das classes que tivemos a falar há bocadinho, não é? Sim. Como estava a falar, há alguns antidepressivos que dão sonolência e insónia. E nós queríamos saber como combater esses efeitos. Pronto, em primeiro lugar é o efeito da dose, não é? Quando tens doses excessivas dos antidepressivos, nós temos a obrigação de verificar se isso está a acontecer e diminuir um bocadinho a dose, não é? Mas depois é também programar que esses fármacos sejam administrados à hora correta. Por exemplo, aqueles que dão mais sonolência devem ser administrados à noite. Aqueles que dão mais excitação e que vão prevenir que a pessoa durma não podem ser dados à noite. Não é? Tem que ser dados de manhã, depois a pessoa está acordada e bem acordada durante a manhã toda ou aí à tarde, e depois à noite há uma quebra e a pessoa vai dormir. Portanto, nunca se pode dar, e agora depois tem que se conhecer bem os fármacos, não é? Nunca se pode dar um fármaco excitatório de manhã, à noite, porque a pessoa não vai dormir e tem insónia, e o contrário também é válido. Não se pode dar ou não se deve dar um fármaco de sonolência de manhã, porque a pessoa não vai funcionar. Ok. Também gostaríamos muito de saber qual é o tempo necessário para um antidepressivo ter o efeito. Varia muito de pessoa para pessoa. Em geral, nós conseguimos ver uma resposta. A resposta inicial vê-se nos primeiros 15 dias. Porque nos primeiros 15 dias tu tens ali 2 semanas em que as pessoas podem ter sintomas um bocadinho desagradáveis, que são aqueles que falámos há pouco, e depois, a partir da segunda semana, tu tens o início do efeito. E, de acordo com a resposta desse início, geralmente nós conseguimos ver se a pessoa vai melhorar rapidamente ou não. Há pessoas que melhoram a partir das 4 semanas, há pessoas que melhoram a partir das 6, há pessoas que melhoram a partir dos 2 meses, não é? Das 8. Mas, em geral, é ali nesse período. E é também nesse período que nós corremos o maior risco, que é a pessoa já se sente melhor e descontinua. Não é? Pronto. Depois existe outra coisa. Isto é a fase aguda. É a fase em que a pessoa precisou de medicação e está a começar a medicação. E depois existe a fase de manutenção, em que geralmente nós pensamos sempre com a pessoa e alertamos-la para que, mesmo que se sinta melhor, é importante manter mais um bocadinho. Portanto, aí mantemos mais... Geralmente eu recomendo 6 meses. Mas imagina que a pessoa faz 6 meses e depois paramos e volta tudo outra vez. Não é? Há uma recidiva, como se diz. Então aí temos que parar, continuar o fármaco, mas aí já não descontinuamos aos 6 meses. Continuamos, está bem? Por isso se diz que varia muito de pessoa para pessoa, varia também no contexto da pessoa, se melhorou as condições que também estavam a perturbar ou não é? Mas isso é variável, mas em geral recomenda-se isto. Portanto, aos primeiros 15 dias há uma melhoria, mantém-se mais pelo menos 6 meses para haver uma manutenção e depois depende um bocadinho da situação de cada pessoa. Ou se para, ou então se mantém se houver risco da pessoa recidivar. E agora, nós temos muita curiosidade em saber de que forma é que é possível perceber o efeito e a eficácia do medicamento utilizado. Olha, em primeiro lugar, porque os sintomas que as pessoas referem à partida começam a desaparecer, não é? E esse é o melhor
é o melhor sinal de que a pessoa está a melhorar, não é? Mas depois há pequeninas, por exemplo, sei lá, uma pessoa com depressão chega à consulta com um ânimo em baixo, não tem vontade de fazer coisas novas, chora muito, tem assim dificuldade em dormir, tem alterações, por exemplo, no apetite, não é? E quando tu começas uma medicação com a concordância dessa pessoa, quando ela vem à consulta de reavaliação, a melhor coisa que me podem dizer é eu sinto-me melhor. Então, e como é que está o sono? Já durmo melhor. Então, e como é que está o apetite? Já se calhar voltou um bocadinho ao normal, mas ainda tem isto ou aquilo. Mas pronto, tens uma regressão nos sintomas, não é? E esse é o melhor sinal. Agora, há outras coisas que tu podes ver e que eu observo muito nos meus doentes, que é a forma como entram no gabinete, não é? Se entram, a postura corporal, geralmente a pessoa com depressão está com os ombros caídos, está com a cabeça baixa, não fala diretamente contigo, tem assim pouca... tem poucas... tem um diálogo pouco expressivo, não tem... e isso, se tu depois ela vier e já vier com um sorriso, já tens ali uma dica, não é? Você parece-me melhor e às vezes digo-lhe isso mesmo, você está um bocadinho melhor, não está? Tá, estou assim. Também podes ter outras pistas, que é a forma como a pessoa vem vestida, se tomou banho ou não é? Isso é uma coisa muito interessante, porque há depressões em que a pessoa não sai de casa e tem mesmo dificuldade em sociabilizar e não se interessa pelo seu corpo, não é? Esses são os mais graves. Começa-se a negligenciar, tem um odor pouco prazeroso e quando vem uma segunda consulta e já vem mais arranjada, já é uma informação boa para nós, não é? Mas em geral é isso, é a regressão dos sintomas que nos apresentou à partida. Essa é a melhor coisa. Ok. E pelo contrário, quais são os sinais de alerta para os efeitos adversos? Ok. Sobretudo são aqueles sinais que nos indicam coisas graves, está bem? E coisas que interferem muito com a vida do doente, por exemplo. Há uma coisa que acontece muito, sobretudo na população masculina, que é algum impedimento na função sexual, não é? E isso vai fazer com que muitas vezes as pessoas abandonem a terapêutica, porque isso é uma coisa tão importante para os homens que acabam por dizer eu não quero ficar afetado na minha masculinidade, digamos assim, e deixam. E portanto, se a gente percebe que isso é um problema para as pessoas, temos que fazer uma escolha de fármaco que seja também contando com esse pormenor, não é? Ou se um efeito adverso for esse, nós temos que mudar. Pronto. Mas sobretudo aqueles que preocupam mais são aquelas coisas que são mesmo graves. E quais são? São aquele efeito de impulsividade que eu te referi e que pode propiciar ao suicídio, não é? Porque se a pessoa começar com ideias suicidas no início da toma do medicamento, nós temos que o parar, está bem? Ou temos que acompanhar a pessoa com muita atenção e eventualmente referenciar à psiquiatria. Depois, há outros efeitos que nós temos que também estar alertas, por exemplo, os efeitos cardíacos que alguns antidepressivos têm, a interação que têm com outros fármacos, que também às vezes também é importante e temos que tomar atenção a isso. Depois há um ou outro efeito adverso que a gente também tem que avaliar, por exemplo, as hemorragias gastrointestinais, se a pessoa tiver uma perda, ou, por exemplo, uma coisa que também é muito frequente, mas com a toma continuada, que é a hiponatrémia, que é ter sódio a menos no corpo, também pode ser causada pelos antidepressivos, e isto tudo tem que ser acomodado. Se nós virmos que o efeito é suficientemente grave para a pessoa pensar em descontinuar ou interferir gravemente com a sua saúde, é a nossa obrigação mudar o fármaco, está bem? Está bem. Há bocado a senhora falou que seria um efeito adverso de misturar os antidepressivos com outros fármacos. E nós queríamos saber se isso é um método seguro de fazê-lo. Misturar com outros fármacos tem que ser sempre com acompanhamento. Portanto, somos nós que somos responsáveis por essas interações, não é? E, portanto, se eu dou um fármaco a alguém,
eu tenho que saber o que é que o resto dos fármacos que eles estão a fazer para depois ver se são compatíveis ou não. Esse é o meu... Isso tem que ser um trabalho... Pronto, às vezes é difícil porque às vezes as pessoas não dizem tudo o que estão a fazer, por exemplo, ou porque o próprio médico não sabe, às vezes acontece. Mas isso sim, há fármacos que não se podem associar uns com os outros e que não se devem, e há pessoas a fazerem erros na farmacologia, não é? Outra coisa é misturar com o álcool, por exemplo, que é uma das perguntas mais frequentes. Quando estou a tomar um antidepressivo, posso tomar álcool? Não deve, não é? Porque o álcool também interfere com a parte hepática. Muitos destes fármacos são excretados pelo fígado. E não só isso, é porque também o álcool funciona como um calmante. É como se fosse um medicamento calmante. E é aditivo, não é? Provoca dependência. Portanto, nós estamos ali a tentar melhorar a parte mental, mas o álcool pode agravar essa parte. Portanto, não se deve misturar estas duas coisas. Ok. E quanto à alimentação, que tipo de alimentos que devemos evitar usar durante o tratamento com antidepressivos? São muito poucos. Eu geralmente não dou recomendação a quase nenhuns. Existem umas ervas de São João, assim, umas coisas muito técnicas que às vezes aparecem, às vezes coisas de ervanária, que se podem fazer, mas que geralmente as pessoas não fazem, por isso eu não dou essa recomendação, geralmente. Ok. A última pergunta sobre os antidepressivos é se a depressão pode ser curada sem medicamentos. Eu diria que sim. Depende do tipo de depressão e depende da gravidade, não é? Muitas vezes a depressão pode ser só tratada pela parte cognitiva ou comportamental. Não é? Fazer o trabalho com o psicólogo, e se isso for suficiente, maravilhoso, não é? Porque até há estudos que dizem que o tratamento só com a parte da psicologia é mais duradouro, porque a pessoa aprende a lidar com aquilo e não tem tantos efeitos adversos, não é? Mas, por outro lado, às vezes as pessoas estão anos e anos a serem tratadas pelo psicólogo quando precisam de uma ajuda mais química, não é? Porque a parte da depressão depois é quase como se fosse um desequilíbrio neurológico, não é? De neuroquímicos. E às vezes nós temos que ir lá, ajudar um bocadinho para a pessoa desbloquear algumas situações e modos de pensar, não é? E de facto ajuda se forem os dois em conjunto. Mas sim, é possível curar uma depressão, embora não das mais graves, sem medicação química. Agradecemos muito por ter-nos recebido aqui, foi um prazer e muito obrigado por ter-nos respondido às nossas perguntas. O prazer foi meu. Obrigada. Muito obrigado.